Bom dia! Olha, hoje a gente vai falar sobre perdas que são verdadeiras conquistas. O que faz de uma pessoa uma boa perdedora de peso? Daquelas que perde os quilos e não encontra nunca mais. Hoje o endocrinologista, olha ele aí, Dr. Bruno Halper está conosco. E também a nutricionista Karina Al-Assal para mostrar pra gente o caminho. Mas a gente já dá logo uma dica: não parar de fazer atividade física. Claro, porque muitas vezes é mais difícil retomar a rotina de treinos do que começar do zero. Bem mais complicado de que você chegar na academia e começar do nada. Tem dia que você fala, ai, não vou. Aí você tem que vir, porque você precisa. Lembra da Fabi? Ela emagreceu muito, depois engordou um pouco e agora está tentando entrar nos trilhos de novo. Bora queimar mais gordura! E na hora das dúvidas, do desânimo, nada melhor do que aprender com quem já passou por isso. Hoje, os participantes do Bem Verão desse ano vão treinar e vão conversar com os ex-gordinhos do ano passado. Tem dias que a gente treina e não consegue ver o resultado. Estou lá para emagrecer, estou emagrecendo, estou batalhando, vou emagrecer. E uma super maratona pela saúde. Você vai conhecer o brasileiro que correu mais de 5.000 quilômetros por 9 países para fazer um alerta sobre a obesidade no mundo. Escreve pra gente, que a gente te ajuda a perder peso na hashtag Você no Bem-Estar. Vocês viram aí a Fabi, né? Vocês já conhecem ela do projeto Cintura Fina. Durante 3 meses ela literalmente entrou na luta contra a balança. Mas peso vai, peso vem, ela segue na luta. E a Michele Loreto mostra tudo isso pra gente agora. Vamos lá mostrar para vocês a calça que eu usei muito nesses 2 anos que eu emagreci. A calça ainda serve, mas agora fica com o popô bem grande, tudo arrochado. Ficou tão apertada que o zíper quebrou. Aí a sogra fez um remendo aqui, colocando um velcro de sofá para poder aguentar, gente. Quando chegou ao reality Cintura Fina do Bem-Estar 2 anos atrás, a Fabi pesava 85 quilos e 700 gramas. Em 3 meses, ela perdeu mais de 10 quilos. Agora, filé, delícia! Para isso, mudou totalmente a alimentação, passou a fazer exercício físico e se apaixonou por boxe e Muay Thai. Assim, chegou aos 58 quilos. Tão difícil quanto perder foi manter o peso. 7 meses depois, a gente encontrou a Fabi de novo. E ela tinha engordado quase 2 quilos. É um processo tão complicado, que aí quando você começa a comer, você fala, pô, você vai deixar tudo pra lá, vai voltar de novo. Então, assim, eu não tô feliz comigo mesmo, entendeu? Mas ela continuou firme e chegou aos 58 quilos. O manequim foi do 48 para o 36. Fabi, me mostra. Olha aqui, diferença. Cabem 2 aqui 2, hoje você. Muito, olha. Quando você olha uma calça desse tamanho que era o que você usava, o que você pensa? Como eu deixei chegar nessa situação, que eu não enxergava que eu estava tão grande desse jeito. Mas nos últimos 6 meses, descuidou da alimentação. Pizza, hambúrguer e outras coisitas, pastéis. Ela joga a culpa na rotina pesada. Quando eu estou estressada, eu não consigo passar para as pessoas isso, então eu acabo me refugiando na comida. Mesmo correndo na esteira de vez em quando, o ponteiro da balança subiu. Vamos ver quantos quilos que eu estou pesando agora? Foi de 58 para 65 quilos. Para eliminar os 7 quilos que ganhou, a Fabi resolveu acelerar. Bora queimar mais gordura! Como é difícil emagrecer, meu Deus! O que foi que mais você sentiu? Que eu estou muito fraca para malhar. Estou sentindo muita dificuldade. O Muay Thai e o boxe, que a Fabi tanto ama, ela não conseguiu trazer de volta para a nova rotina. Mesmo assim, faz 1 mês que ela resolveu que não ia mais ficar parada, não. E voltou a fazer musculação.
É mais difícil, bem mais complicado de que você chegar na academia e começar do nada. Tem dia que você fala, ai, não vou, aí você tem que vir, porque você precisa. Mas a dona da risada mais gostosa que o Bem-Estar já ouviu é boa de perder peso e sabe o que fazer. Agora estou no foco novamente, voltando à minha reeducação alimentar, minha vida saudável, porque já estava começando a passar mal. É difícil, é mais difícil, porque você sabe que você tem que voltar novamente. Mas não é impossível, devagarzinho eu consigo lá. Aí eu vou eliminar rapidinho esses quilos que eu alcancei. Doutor Bruno, eu fico imaginando quantas pessoas assistindo a gente nesse momento não se identificam com a Fabi, porque ela tem um perfil, assim, que muita gente, claro, olha pra ela e fala assim, eu também passei por isso, eu também tô passando por isso, né? Isso é normal? Sim, é muito normal. Aliás, é uma coisa muito importante pra gente falar logo de cara no começo do programa, que a grande maioria das pessoas que perderam e conseguiram manter o peso já tentaram outras vezes e não conseguiram. Então isso é muito importante. Se você já tentou, reganhou o peso, é algo normal que acontece, mas não desista. Porque estas pessoas que a gente vai dar os exemplos aqui também tiveram muitas tentativas em vão anteriores até chegar no ponto bom. Em todos os perfis que a gente vai falar hoje, né? Em todos os perfis. E pra gente começar, vamos falar desse perfil da Fabi, que tá aqui, ó. Efeito sanfona. Vai e volta, vai e volta. E aí tem as tristezas, as agruras desse dia a dia, dessa rotina difícil, né? No caso dela. E também uma outra característica que é essa daqui. Passa por uma dieta, depois vai para outra, depois vai para outra e volta e volta. E assim vai ao longo da vida. Isso é muito comum com pessoas que perderam bastante peso, mas ainda não estão contentes com o peso. Isso é muito... Mesmo no consultório, às vezes a pessoa tá super bem, não, mas eu queria perder mais 5, 10 quilos. E chega numa hora que realmente é muito difícil. Aí, como elas não conseguem perder mais, acabam desanimando. E em vez de manter o peso que já estava muito bom, acabam tendendo a reganhar. É diferente daquele efeito sanfona de pessoas que perdem e reganham tudo de novo. A gente está falando aqui de pessoas que perderam muito, mas aí tem esses momentos como a Fabi, que reganha 8 quilos e aí tenta retomar de novo, né? Então, esse é um ponto importante. Muitas vezes, se você perdeu bastante peso, mesmo que ainda não esteja super, ultra contente, entenda que a manutenção é muito importante. Quer dizer, é melhor se ficar desse jeito do que desanimar porque não consegue chegar num número menor e aí acaba reganhando boa parte do peso. Karina, a gente viu na reportagem a Fabi colocando a culpa na rotina pesada e aí chutando balde mesmo. É preciso prestar atenção nessa rotina, né? Porque pode ser um caminho meio que pro precipício mesmo. Já que, tá? Se vamos piorar mais. Então tem essa coisa. Já pedi pizza no domingo à noite, daí sobrou, na segunda de manhã vai lá e come pizza. Se você não se planejar, não tiver um planejamento adequado, então... tendo as coisas para o café da manhã, para o dia seguinte, levar um lanche, sair com uma lancheirinha, fazer uma marmita, saber onde vai almoçar, de repente deixar algumas coisas congeladas, já meio fácil para você chegar em casa e conseguir não ter o trabalho de começar, ter os ingredientes. Então o planejamento é fundamental para a dieta dar certo. Planejamento, até porque você nunca sabe onde pode encontrar um sabotador. Às vezes ele está dentro da sua cabeça, não é isso, doutor Bruno? Vamos entender aqui melhor. Às vezes a gente mesmo é um sabotador. Como funciona? Na verdade, quando você emagrece, é um desejo seu de perder peso, mas você vai contra o desejo do seu hipotálamo. O que é o hipotálamo? É o nosso centro da fome. Ele não gosta de emagrecer. Ele é muito conservador. Então, toda vez que você emagrece, ele vai fazer de tudo para você voltar para o peso anterior. Então, a gente às vezes pensa que é psicológico esse reganho que acontece depois que você perdeu, mas não, ele é biológico. É o nosso hipotálamo que fica brigando com o nosso consciente, que é o córtex cerebral, né? Córtex vamos dizer, a parte do cérebro em que a gente tem consciência das coisas. Então, o córtex quer emagrecer, o nosso consciente, e o hipotálamo quer engordar. Então, fica essa briga. Dependendo de quem estiver ganhando a briga, você emagrece ou engorda. Então, o que acontece quando a gente emagrece? O metabolismo fica mais lento e passa a economizar calorias. Quer dizer, o corpo gasta menos para evitar que se continue emagrecendo.
Essa que é a ideia. Porque né? se ele emagrecer demais, no entendimento do corpo, ele pode sumir e morrer, né? Exatamente. Quer dizer, é um mecanismo de defesa contra uma perda de peso excessivo. Nosso corpo não sabe que você quer emagrecer. Ele acha que acabou a comida no meio, então ele vai fazer, bom, alguma coisa eu tenho que fazer. Momento de crise. E mexe até com hormônio, né? Claro. E aí esses hormônios vão fazer com que a gente tenha mais apetite. Então, quando você emagrece, diminui aumenta a grelina e diminui a leptina. A grelina é um hormônio que aumenta a fome. Então, com esse hormônio mais alto, temos mais fome. E a leptina é um hormônio que tira a fome. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, fazendo com que sua fome vá lá para cima. Então, é muito comum. Pessoas vão emagrecendo e elas falam, nossa, tá me dando uma fome que eu não consigo segurar. E, às vezes, até vontade de comer doce. Pessoas que nunca comeram doce na vida passam a ter. É esse hipotálamo brigando para que a gente reganhe o peso de novo. Por isso que é tão difícil manter o peso perdido. A gente está falando aqui do perfil do bom perdedor, né? Qual o segredo desses bons perdedores? Vamos falar do perfil 3, o segredo, né? O segredo o perfil 3. A gente vai lá para o outro lado. Vamos falar do perfil. Depois, esse é o segredo. Então, vamos guardar mais um pouco. É o segredo. O perfil está ali, o DNA. As pessoas que emagrecem porque tem mais facilidade mesmo. Isso é inato, está nelas, né, doutor Bruno? Isso. Na verdade, existe um pequeno perfil, não é muito grande, de pessoas que têm enorme facilidade de perder peso e não precisam de nada. Elas falam, vou perder peso. Começam a fazer um pouquinho mais de exercício, comem menos e emagrecem muito rápido. Em geral, são pessoas que também ganharam peso muito rápido por alguma questão da vida. Ou usaram um remédio, ou divorciaram, mudaram o estilo de vida e emagrecem muito rápido. E eu vou dizer, esse perfil é o mais preconceituoso com outras pessoas que são acima do peso. Porque como elas conseguiram emagrecer muito fácil, elas acham que todo mundo tem que ser igual a elas. Então, alguém quer emagrecer, fecha a boca, faz mais exercício, como se fosse muito simples. Né? E tem genética. Quem é propenso a perder peso tem essa propensão genética e fica fácil. Então, falar dos outros é muito fácil, mas, na verdade, a gente sabe que, para a grande maioria, é muito difícil perder peso. E tem um outro perfil ali, né, Karina? É um perfil do magro, aquele magro mesmo, né? É, o que a gente chama de magro não saudável, né? Que são aquelas pessoas que não fazem muita atividade física, não gostam. E com isso elas sabem que tem que comer menos e acabam comendo muito pouco e muitas vezes não usando todos os grupos alimentares, fica uma dieta bem restrita, bem contagem de calorias. Então é um perfil menos comum. Tá na cara que não tá saudável. Mas não é muito né? saudável, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar dos segredos dos bons perdedores, mas agora a gente vai saber o que acontece no Brasil e no mundo com G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Já chega a 50 o número de mortos no maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos e já são 400 feridos. Ontem, por volta das 10 da noite de Las Vegas, um atirador em um quarto de hotel abriu fogo contra uma multidão em um show de country. O atirador que se matou foi identificado como Stephen Paddock, de 64 anos, americano. Ele estaria com 10 armas no quarto, ainda não se sabe o motivo do ataque, a gente segue acompanhando. No Rio Grande do Sul, ontem, uma tempestade atingiu boa parte do estado, deixando 2 mortos. Em Porto Alegre, na capital, um circo desabou, deixando 5 feridos. Os ventos no estado passaram de 120 km por hora. E saiu hoje os vencedores do Nobel de Medicina. Foram 3 cientistas norte-americanos que fizeram descobertas sobre o nosso relógio biológico, que reage ao dia e à noite. Isso vai ser importante para ajudar as pessoas com problemas no metabolismo, problemas no sono. Mariana, Fernando. Obrigada, Paulinho. A gente vai apresentar a presença do Dr. Bruno aqui, porque sempre fala sobre isso, para comentar um pouquinho desse Nobel de Medicina. Valeu, né, Paulinha. Sim, valeu. Boa semana, beijo. Para vocês também, um beijo. Nós já falamos desse assunto que ganhou o Nobel, a gente já falou em outros programas, né? Que é o nosso relógio biológico. O nosso relógio biológico interno, a gente tem um reloginho no nosso cérebro que diz quando é dia e quando é noite, né? E esses pesquisadores foram que descobriram como funciona esse nosso relógio interno, vamos dizer. E isso tem muita importância, inclusive, no que a gente está falando hoje, que a gente vai falar aqui, a gente está numa mesa bonita de café da manhã. Pois é, vamos revelar então o primeiro segredo dos bons perdedores de peso, dos maiores perdedores de peso, tem a ver com isso, exatamente. Isso. Qual é o primeiro segredo?
eles são pessoas que tomam muito café da manhã, que a refeição do dia muito importante é o café, né? E o jantar é um jantar muito mais frugal, vamos dizer assim, que tem tudo a ver com esse Nobel, que eles mostram que o nosso corpo é feito para comer durante o dia e para repousar à noite. Então, quando a gente exagera na alimentação noturna, isso tem uma série de mecanismos ruins. Aumenta o risco de diabetes, doença cardiovascular e assim por diante. E comer de manhã ajuda o nosso metabolismo a ser mais funcionante. Inclusive ajuda a regular seu apetite ao longo do dia. Então você não fica compulsivo, ajuda a não ter aquela fome fora de hora. Ele vai regulando os hormônios de saciedade. Vai controlando ao longo do dia, né? Isso. A gente vai fazer uma pequena pausa aqui no nosso assunto do bem-estar. Vamos para a redação do jornal hoje, né, Mari? Exatamente. Doni, bom dia para você. Quais são as informações? Bom dia. Oi, bom dia, Mariana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Olha só, a gente vai falar no jornal hoje a respeito do maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos, que deixou 406 feridos. Desse total, 50 morreram. O número foi atualizado agora há pouco pela polícia de Las Vegas. Stephen Paddock, um americano de 64 anos, que você vê na imagem, abriu fogo do 32º andar do hotel Mandalay Bay, um dos mais tradicionais de Las Vegas. O alvo foi o público de um show de música country bem perto do hotel. Stephen Paddock foi encontrado morto no quarto. Ainda não há detalhes sobre as armas usadas no ataque, mas já se sabe que Stephen tinha pelo menos 8 armas no quarto, incluindo rifles. A polícia investiga a motivação do crime. No começo, a polícia até tinha uma suspeita de envolvimento de uma mulher asiática, mas essa possibilidade foi descartada. O presidente americano Donald Trump usou uma rede social para lamentar o ataque e deve fazer um pronunciamento a qualquer momento. Las Vegas, vocês sabem, é um dos destinos turísticos mais movimentados do mundo, também muito procurado por brasileiros, mas até agora não há informação de brasileiros entre as vítimas. A gente pode voltar a qualquer momento com novas informações, a cobertura completa no Jornal Hoje, logo depois do Globo Esporte, e a gente mostra todos os detalhes a respeito desse ataque, o mais letal massacre na história dos Estados Unidos. E Doni? Impressionante, Doni. Estamos todos chocados com essa informação. E qualquer novidade, por favor, espaço aberto aqui no Bem-Estar a qualquer momento, tá bom? Obrigado, Muito Doni. obrigada. Valeu. Até mais. Até mais. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais segredos dos perdedores de peso. Quais serão? A gente vai te contar logo depois do intervalo. Saúde, estamos de volta, estamos falando do segredo dos bons perdedores e tem uma turma que está lutando muito para isso, do projeto Bem Verão, lá em Foz do Iguaçu. Agora eles foram treinar e conversar com os perdedores do passado, trocar experiência, né, Mari? Isso é importante, o Anderson Frigo mostra pra gente. E lá vai a turma que luta contra o peso para mais um dia de treino. Só que hoje vocês não irão treinar sozinhos. Eu tenho uma surpresa para vocês. Convocamos os participantes do Bem Verão do ano passado para as atividades e também para uma troca de ideia. Sim, que eles passaram por toda essa luta de emagrecer e continuam mantendo o peso. Tem muito a ensinar. Como que eu faço para superar esse cansaço, para continuar e seguir em frente? O que eu comecei a fazer foi pensar, foi focar mais em onde eu queria chegar. Eu acho que o pensamento principal era esse. Falei assim, eu vou pra academia porque lá vai estar todo mundo treinando junto, vai ser legal, vai ser divertido, não vai ser cansativo. Então, nenhum deixava o outro cair, não. Eu pensava sempre na final, no resultado que eu tinha, na meta, na qualidade de vida que eu estava buscando. Mas e quando bate aquela sensação que tá difícil demais? Tem dias que a gente treina e não consegue ver o resultado. Assim, eu tô lá para emagrecer, tô emagrecendo, eu tô batalhando, vou emagrecer, entendeu? E naturalmente o resultado aparece e as pessoas começam a mostrar pra gente a diferença. E o que vocês acham de importante que a gente tem que fazer para que a gente possa alcançar todo o objetivo que a gente está lutando? Pensamento positivo, que no final eu ia conseguir. E os participantes deste ano estão indo muito bem. Em 3 meses já emagreceram juntos 219 quilos. Faltam 141 para atingirem a meta total. Mas já estão pensando como vai ser a vida depois disso.
Como que vocês conseguiram se adequar a essa nova vida depois do projeto? Tentar manter a rotina, a rotina que a gente criou, os hábitos, né, que a gente criou. Tem que levar isso pro resto da vida. Nunca pare de fazer exercício físico. Eu preciso continuar treinando todo dia, ou o máximo de vezes que eu consigo durante a semana. Você cai e levanta, mas não pode desanimar. Não pode desanimar. Então vamos ao segundo segredo dos perdedores de peso. É um segredo, na verdade, 2 em 1 esse, né? É 2 em 1. Fala aí, doutor Bruno. Então assim, a característica básica da maioria das pessoas que perde e mantém peso a longo prazo é fazer muito exercício físico. Pelo menos 30 minutos por semana, te diz 200 a 300 minutos por... Desculpa, 30 minutos por dia, todos os dias, ou 200 a 300 minutos por semana, que é para manter o corpo funcionando. Aliás, o exercício é muito mais importante para manter o peso perdido do que muitas vezes para emagrecer. E muita gente começa a fazer exercício, não emagrece e desiste, acha que o metabolismo é ruim. Não, o exercício é ótimo para a saúde, mas ele ajuda muito mais a manter o peso. Bom, e o outro que é junto é se pesar bastante, né? A gente fez um programa disso faz pouco tempo, e que a gente disse que pessoas que perderam muito peso, o ideal é pesar pelo menos a cada 2 dias, tá? E você coloca um peso máximo. Se você atinge aquele peso máximo, você tenta fazer uma dieta para perder um pouquinho mais. Geralmente uns 2 quilos acima do peso que você gosta de manter. Pergunta da internet? Nós temos uma dúvida que chegou agora pela internet, é da Maiara. Minha mãe não toma refrigerante, mas toma suco industrializado. Ela acha que é melhor e que vai perder peso. É verdade? É verdade, Karina? Não. Então, esse é o terceiro segredo. O terceiro segredo... Então, vamos... A gente vai tirar, olha, a arapuca, a arapuca do refrigerante. Justamente evitar bebidas açucaradas, tanto refrigerante quanto sucos industrializados que tenham açúcar. Muitas vezes os sucos vão ter a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante. Então, esse é uma boa arapuca, deve evitar. Esses bons perdedores evitam... Eles passam longe disso. Essas bebidas. E vamos para o quarto segredo, que também é uma arapuca. A gente vai revelar aqui. Oi, que delícia! Festas. Delícia! Festinhas! Esses bons perdedores também evitam o exagero nas festas. Não é que eles não vão comer um brigadeiro na festa, mas não vão comer 10 brigadeiros, 3, 4, 5 coxinhas. Eles controlam, sabem que podem comer, mas com uma certa medida. Agora a gente vai conhecer a história do Rafael, que decidiu literalmente correr atrás da conscientização de um problema de saúde pública, a obesidade. Valéria Almeida apresenta o Rafael pra gente. Os cenários parecem de filme. O roteiro também remete à ficção. Um homem corre e atravessa 9 países em 72 dias. Mas nessa história, iniciada em 5 de julho e concluída dia 15 de setembro, o personagem principal é real e é brasileiro. Rafael tem 25 anos, nasceu em Campinas e desde os 7 vive na Bélgica. A razão de se tornar protagonista deste enredo? Combater a obesidade. E por que a causa da obesidade? A obesidade é uma causa que está muito importante na Bélgica, quanto ao Brasil, quanto ao mundo inteiro. Minha avó também morreu de problemas ligados à obesidade quando eu era criança. Então, realmente foi uma coisa que faz 10 anos agora que ela morreu por causa disso. Um artigo publicado na Inglaterra em 2015 revelou que cerca de 600 milhões de adultos são considerados obesos no mundo. Eu acho que é uma causa super importante, uma causa que as pessoas não entendem e foi realmente uma das razões por que eu acho isso interessante. Para despertar a consciência das pessoas, o Rafael, que é corredor semiprofissional e estudante de fisioterapia, resolveu se juntar a alguns amigos para colocar as ideias no papel e transformá-las em realidade. A gente decidiu de criar um projeto onde eu ia correr do norte da Noruega até o sul da Espanha, pedindo doações para as pessoas e ao mesmo tempo convidando as pessoas para vir correr com a gente. Entre Cabo Norte, na Noruega, onde essa história teve início, e Tarifa, na Espanha, onde chegou ao fim,
Foram 5.300 quilômetros de muita corrida. A gente está conseguindo atingir as pessoas. O mais importante é realmente essa mensagem, não é a corrida. E sempre foi isso na minha cabeça. Olha, os participantes do projeto Cidadão Dançante, que realiza o projeto Próximo Passo, enviaram uma carta direcionada para mim, Fernando, que foi assinada por 27 integrantes do grupo. Eles se declararam surpresos, incrédulos, indignados e tristes com a edição do Bem-Estar da última sexta-feira. Talvez por esse motivo eles tenham atribuído a mim afirmações que de modo algum eu fiz. Então vou esclarecer isso logo. Antes vou ler um trecho da carta deles para mim. Eles dizem assim, abre aspas, você não foi expulso, nem cortado, nem eliminado. A decisão de sair foi sua, apesar dos diversos pedidos para que você ficasse. Diferente do que foi dito no programa, você não ficaria de fora de praticamente metade do espetáculo. Aliás, ninguém ficará. A parte que você saiu, pois tinha muita dificuldade, não contabiliza mais do que 3 minutos em um espetáculo de 1h15. E da mesma forma, nenhum bailarino profissional foi chamado para substituir ninguém, muito pelo contrário, os bailarinos estavam lá para nos ajudar desde o começo. Você ataca o projeto e o Ivaldo Bertazzo, e com isso você ataca todos nós, e de fato durante todo o processo, todos tivemos diferentes dificuldades, mas concordamos que estamos melhores do que no início, ao contrário do que você afirma, conseguimos superar e ter muitas conquistas com esse projeto. Você sentiu as adaptações feitas no espetáculo como ofensa pessoal. A única desistência foi a sua. Todo o resto do grupo está unido, empenhado e feliz. Todos acham o trabalho e a orientação do Ivaldo Bertazzo e da Suzana Mafra impecáveis. Exigentes sim, mas inspiradores. Fecham aspas. Todos que viram o programa de sexta-feira, então, sabem que que de fato eu disse, eu fui muito claro ao dizer que fui eu sim que desisti. Em nenhum momento eu falei que tinha sido expulso do espetáculo. O que eu e outros participantes dissemos foi que fomos excluídos de um trecho importante da coreografia. Naquele momento, o trecho representava, 40% do que tínhamos ensaiado. E não 40% do espetáculo. Eu não podia saber na sexta quanto tempo esse trecho teria na versão final da coreografia, porque somente o Ivaldo tem essa informação. E ele não nos disse. A carta não desmente os que foram excluídos daquela parte do espetáculo. Foram substituídos por bailarinos profissionais. Não desmente isso. Diz apenas que esses bailarinos estavam lá desde o início para nos ajudar. As outras pessoas que tinham saído comigo voltaram, decidiram participar. Eu falei isso. Eu falei também que eu não consegui permanecer, porque, como eu disse naquele dia, eu quero estar mesmo entre os 3.500 da vida. É uma decisão minha. Eu saí porque eu sofri durante o processo, mas não responsabilizei, nem responsabilizo ninguém por isso. Deixei isso muito claro no programa de sexta-feira, com todas as letras. Na sexta-feira eu pedi desculpas e eu volto a pedir desculpas de novo. O Bem-Estar e nós respeitamos o projeto do Bertazzo, sim. Se a gente não respeitasse, a gente não teria exibido durante todo esse tempo, com tanto carinho, todos esses programas e toda a série. Dito isso, vida que segue. E vida que segue todos os dias. Muito obrigado. A gente volta amanhã. Vamos adiante. Se cuida, gente. Amanhã a gente se encontra de novo aqui. Obrigada, doutor Bruno. Obrigada, Karina, pela participação. Vem aí, Fátima Bernardes, em mais um encontro e a gente volta a se encontrar amanhã.